obrigatoriedade de colocar aqueles profissionais recém-formados no processo seletivo, ter uma cotização para eles, porque quando tem um processo seletivo, geralmente ganha vantagem quem tem experiência curricular. Mas essa mãe foi até o meu gabinete e disse: ei, minha filha está recém-formada, ela também precisa de uma oportunidade, porque minha renda familiar está muito apertada. Então, é dessa forma que a gente tenta realmente melhorar, ouvir o cidadão amazonense e, de forma muito assertiva, melhorar a vida de cada um. É difícil a gente falar da gente, né, doutora? É verdade. Sempre escapou, ela já está falando do trabalho dela no parlamento. É verdade, ela começou bem, falando que ela era uma pessoa sonhadora. Aí eu fiquei pensando assim, quais são os sonhos da doutora Maiara? Não, ela falou realmente que ela é fora do jaleco, né? Aí saiu do jaleco e foi pro gabinete. Mas quem é essa pessoa? Quem é fora do a mãe, Maiara, a esposa, essa sonhadora? Quais são esses sonhos? Eu me considero muito transparente, tanto que me causou muita surpresa, né, muito espanto, quando no meio da minha campanha de 2018 as pessoas viravam para mim: nossa, a senhora é muito humilde, a senhora é muito diferente, a senhora está aqui com a gente está no meio de uma comunidade, no meio do município de Uanuri, 2 horas de lanche para a senhora chegar até aqui. E eu dizia: gente, eu sou gente como vocês, eu tenho sonhos igualmente a vocês e agora eu vou poder representá-los se vocês me derem essa oportunidade na Assembleia Legislativa. Então eu acho que eu hoje me considero uma pessoa muito transparente, sou uma sonhadora, tenho sonhos grandiosos para o meu estado, tenho sonhos pessoais sim, porque eu sou um Quais são os seus sonhos, doutor? Eu tenho o sonho de poder, agora que eu estou com minha prole constituída, né, que eu digo assim, já estou com minhas filhas. Quantas filhas? Eu tenho 2 filhas. Né? Uma de 3 anos e a outra tem 9 meses. Então, como já está um pouquinho maiorzinha, de 9 meses, eu quero muito poder também continuar minha profissão, né? Exercer minha profissão em paralelo com o parlamento, porque eu acredito que parlamentares que têm esse seu ganho em paralelo, eles conseguem trabalhar com muito mais satisfação pessoal, porque eu tenho uma satisfação pessoal, né, já atendida dentro da minha profissão. Então, esse é meu próximo sonho, eu tenho certeza que eu vou conseguir realizar, se Deus quiser. E não só esse, né? Minhas filhas, eu quero ter mais um filho daqui a 3 anos. Então, sempre fui uma pessoa que prioriza muito a família, né? Eu tenho um Deus muito presente na minha vida. Em todo Você é católica, evangélica? Eu sou evangélica, da Batista. Legal. Então, eu acho que isso me ajuda muito a enfrentar os meus desafios, as dificuldades que todo mundo tem, mas que uma pessoa pública muitas vezes passa por isso de uma forma muito mais intensa. E agora é realmente pensar um pouquinho nesses meus sonhos pessoais, os sonhos que eu tenho também para o Amazonas, que o Amazonas possa crescer. Tem tantos projetos que eu ainda não consegui aprovar, muitos já foram aprovados, mas tem outros que realmente vão ficar para uma outra oportunidade. A senhora parece ser uma pessoa bem tranquila. Olha para a assessoria ali. O gabinete diz que eu sou, sim. Eu acho que eu sou bem equilibrada. Acho que a gente acompanha um pouco o embate dentro do parlamento, lá da Assembleia. Eu vejo que a sua postura ela vai muito equilibrada, assim, num discurso equilibrado, sem agressividade. Sem exaltação. Né? E eu já vi muita gente lhe provocando ali, por isso que eu estou falando isso. Mas é bacana a gente ver, que é difícil hoje no mundo a gente ver pessoas equilibradas, né? Pessoas que ressignificam muita coisa, pegam os desafios e às vezes descontam em outras pessoas, enfim. Mas a gente percebe esse comportamento, esse espírito tranquilo e equilibrado na senhora. É difícil conduzir essa balança, essa linha fica muito tênue, né? Porque tem um trabalho aqui de médica, aí o parlamento, onde você está envolvido com política, adversários políticos, enfim. Muita gente querendo alfinetar. Costumo dizer que a política ela é um meio muito duro, né? Mas se você quiser lutar de igual para igual, você precisa manter uma postura, ter certeza da sua realidade, da sua verdade e trabalhar de acordo com a sua verdade, sabe? Então eu realmente tento manter o equilíbrio. Eu sei da minha superioridade, muitas vezes quando eu sou alfinetada eu realmente não dou importância, porque para mim realmente aquilo não tem importância, mas na hora que a gente precisa também aumentar um pouco a voz, ser mais altiva, eu sei fazer a minha vontade também ser prevalecida. A gente às vezes produz materiais onde a gente normalmente acaba retratando alguns bate-bocas na Lian, mas a gente realmente não tem muito o que dizer em relação a você. Nós da comunicação, a gente fala muito sobre a maestria do diálogo, que é quando você, no caso, e outras deputadas também às vezes dominam
E você tem dominado muito bem a maestria do diálogo na casa. Obrigada. Existe esse equilíbrio, né? De mãe, deputada, mulher, esposa. Como é que é conduzir isso aí, hein? Eu creio que hoje também graças a Deus, conquistei o respeito dos colegas, né? No início, quando eu cheguei, lá? São 20. São 19 meninos e 5 mulheres. Né? Hoje, 19 além da senhora... Isso, somos 24 ao todo. Além da senhora, temos a Terezinha Ruiz, como mulher parlamentar, a Joana Dark, a deputada Alessandra Campelo e a Nésmia. Isso. Somos até... aumentamos um pouco essa representatividade, né? Na história da Assembleia Legislativa foi a maior representatividade de mulheres, mas ainda assim nós somos a minoria, 17%. Sim. Veja só, 17% numa sociedade onde a maioria do eleitorado é mulher. Eu vou lhe dizer que é a a gente minoria dentro do precisa... parlamento, mas a com certeza. É verdade, com certeza. Mas eu devo assistir. A senhora se sente sufocada ou de alguma maneira apertada em relação a votações ou levar pautas ao plenário? Existe ali por mais incrível, dos meninos? assim, por mais incrível que pareça, a maioria dos meus projetos de lei, eles são pertinentes. Então, eu sempre consigo convencer os colegas. E até quando ele, digamos assim, não é uma competência que me extrapola, né? Porque existe muito essa questão da competência, de ser inconstitucional, porque a competência é só do executivo. Tudo que despende de dinheiro, de despesa, aumenta a despesa do executivo, geralmente é só de atribuição do executivo. Mas ainda assim eu tento achar um meio para forçar que o executivo faça aquele projeto. Porque muitas vezes a gente deixa na anuência do executivo e o executivo não faz. Então, até nesses casos, muitas vezes eu consegui convencer os colegas e consegui aprovar projetos assim brilhantes, né? Eu acho que a maior conquista delas foi a questão do FTI mesmo, porque tinha vindo uma mensagem para casa, onde o FTI estava sendo remanejado para a saúde da capital. Eu fiz uma arguição no parlamento, ainda no meu primeiro mandato, no primeiro ano do meu primeiro mandato, e a partir dessa arguição eu convenci os colegas que além da saúde da capital, a saúde do interior também precisava desse acalento. Até porque a senhora ocupa a presidência de uma das comissões mais importantes, que é a da saúde, né? Isso, justamente. Então, a partir dessa arguição e desse meu discurso, a mensagem voltou para o Executivo, ela foi reescrita e voltou para a Assembleia da forma como a gente tinha decidido. Então, para mim, isso é motivo de muito orgulho. Eu lembro que, na época, vários parlamentares de vários mandatos me elogiaram, porque realmente foi uma sacada grande que ajudou muita gente. Foram mais de 200 milhões que foram destinados fundo a fundo para a saúde do interior. Nunca antes nenhum governador tinha feito isso. Mas por quê? Porque a Assembleia ela precisa saber do poder que ela tem. É um poder de convencimento, mas é um convencimento assim, tem que fazer, senão não aprova. Então é desse jeito que a gente consegue impor a nossa presença e impor a vontade da população. E é desse jeito que a gente tem trabalhado lá. Essa comissão, eu queria falar um pouco dessa comissão, porque é uma comissão importante realmente, mas eu sei que lá dentro vocês devem ter muitos desafios. Existem ideias, existem projetos, mas alguns ficam ali no meio do caminho porque precisam de apoio, precisam de muita coisa. E quais são os principais desafios para a senhora em comandar uma comissão como essa? Então, assim, a primeira coisa que a população precisa entender é que executar saúde é a cargo do Executivo. Então, não cabe à Assembleia criar programas, criar ações, construir hospitais. E hoje, a estrutura de saúde do nosso Estado, ela está defasada, né? Existe um TAC, que eu, inclusive, já falei com o meu gabinete, com as minhas assessorias da Comissão de Saúde, que a gente vai bater muito nesse TAC esse ano, que é o TAC das maternidades. Não se discute saúde à gestante desde 2000. Então, são mais de 10 anos que a gente não constrói uma nova maternidade, que a gente não rediscute a questão da saúde, do alto risco. São muitos anos, e o quanto que a população cresceu, né, nesse período. E hoje o Amazonas, mais uma vez, é palco,
né, dos piores índices, porque o índice de mortalidade materno-infantil, que é o que nasce ali nas maternidades, é o maior do Brasil, aqui no nosso estado. Então a gente precisa, esse ano, tirar isso realmente da gaveta e fazer com que o executivo crie algo, alguma alternativa de melhorar. A comissão tem força para isso? Essa gestação, essa atenção à gestante. A comissão tem força, sim, mas é preciso uma mobilização ainda maior. Chamar os secretários municipais de saúde do interior, né? Chamar o secretário para uma grande audiência, conscientizá-lo, né? Através de alguma Tudo isso é trabalho mensagem da comissão? Da comissão e meu, como parlamentar do meu gabinete. Não, eu digo assim, eu falo da comissão porque a comissão é composta por vários deputados, né? Sim, a comissão ela tem que fiscalizar, mas ela pode propor também, né? Ela pode promover essas ações e propor grandes indicativos. E eu acho que essa é a nossa próxima pauta, e se Deus quiser, eu tenho certeza que a gente vai colher bons frutos. Assim como a gente colheu da questão da colposcopia, né? Que é o projeto Ver e Tratar Colo do Útero. A gente sabe que o principal câncer entre as mulheres, excetuando o câncer de pele, que é o mais comum, homem e mulher, não interessa, é o mais comum no estado, mas excetuando esses cânceres, o mais comum entre as mulheres é o câncer de colo do útero. E eu vim do interior, eu sei o que é a saúde do interior. Eu pisei em vários hospitais do interior e eu dizia assim, gente, dá vontade de chorar, não tem condições de tratar um paciente aqui. Eu não sei o pior, mas cenário. Tem muitos muito ruins, assim, sabe? Muito ruins mesmo. Eu já visitei alguns também, assim. De que, por exemplo, se eu, durante a minha emenda, quero mandar uma emenda, por exemplo, agora eu fiz uma emenda de mais de 1 milhão para fazer mutirões no interior. Tem interior que eu quero levar e eu não consigo. Por quê? Porque lá a empresa não consegue executar, porque não tem um hospital decente, não tem carrinho de anestesia, não tem como levar aquele profissional. A gente sabe que a logística para o interior do Amazonas, ela é um desafio. Mas além da logística, o que falta? Eu acho que faltou um pouco de seriedade, sabe? Faltou seriedade, é uma coisa que ficou parada muitos anos, as pessoas se acomodaram, é longe, tem problema de logística, mas não sentaram a bunda e dizer, não, vamos fazer acontecer. Agora, depois da pandemia, é que a gente está conseguindo fazer a regionalização da saúde no interior, gente. Há quantos anos não se fala nisso? Quando eu entrei lá em 2019, eu falava disso e eu dizia, gente, que absurdo, como pode não ter os municípios polo, cada um com a sua UTI, com a sua estrutura de saúde. Pelo menos, porque né? Eu quis levar os mutirões em 2019 e não consegui. Sairia agora mais que caro. Eu consegui em 2021. Em alguns municípios, outros eu não consigo, porque não tem centro cirúrgico. Como é que está desde quando na comissão? Desde que eu entrei. Desde 2019. 19, né? A reconduzida. Deputada, a senhora acha que seria mais caro? O financeiro seria um dos fundamentos para não ter chegado à complexidade até o interior? Porque durante a pandemia a gente viu que foi instalado muitas UTIs aéreas. Fica mais barato instalar uma UTI aérea do que construir estrutura de alta complexidade no interior? Existem 2 grandes desafios. Um é a questão da distância para os insumos, né? Que a gente viu que foi um grande desafio manter os insumos da capital. Imagina se tivesse que mandar para o interior. Mas hoje isso já, né, já foi vencido. Né? É o outro momento. A gente tem que pensar agora no momento pós-pandemia, né, de resolver o gargalo que ficou de todas as filas que ficaram paradas durante a pandemia. Mas o outro grande desafio é a questão do RH. A gente precisa formar mais profissionais dispostos aí ao interior. Né? Não só médicos, mas fisioterapeutas especialistas em UTI, né, enfermeiros especialistas em emergência. Então, um dos ganhos que a gente teve muito grande em Quari foi quando a gente levou a faculdade para lá. Lá tem o FAM, lá tem o EA, tem vários cursos, tem curso de enfermagem, de fisioterapia. Então, isso ajudou muito ao município. A gente conseguiu mudar a saúde de Quari a partir disso, porque a gente tinha o RH no município já instalado. Mas outros municípios não têm essa oportunidade. Então, esse é o outro grande problema. Existe um outro problema também que a gente fala que são médicos no interior, né? A dificuldade de se ter profissionais no interior é muito grande. De que maneira isso poderia ser resolvido? Processo seletivo ao invés de terceirização? Qual é a sua avaliação em relação a isso? Um outro sonho que eu tenho é a questão do concurso, né? A gente fazer uma carreira médica assim, respeitosa, como eles merecem. Pois é, tem médico que não quer ir para o interior por conta dessa falta de estrutura. Porque é 4 mil o salário, 5 mil não tem como, né? Com todo respeito, mas existe uma demanda e oferta.
E se existe um mercado na capital onde o médico ganha mais, ele não tem como ir para o interior ganhando 5 mil, que é o concurso da Suzano. Não tem como. Então a gente teria que pensar numa forma de fazer uma carreira médica estável, respeitosa, assim para que esse profissional se sentir seguro de ir para o interior. Olha, eu estou estabilizado, mas eu estou sendo tratado com respeito, meu salário é tal, eu tenho vale isso, vale aquilo. Como são outras carreiras, como você agora mesmo acabou de citar o do juiz, mas tenho tantas outras carreiras. E esse é um outro sonho também que eu quero, se Deus quiser, resolver no próximo mandato. Já sabe que ela vem, né? Esse papo de 2022 agora é pro final, mas passar, já deu a deixa. E aí, Jonas? Eu tenho uma pergunta, ainda nessa esteira. A senhora comentou que a comissão tem trabalhado forte em cima desses sonhos e tudo mais. Onde está os avanços hoje da comissão? Qual foram os ganhos? Como está esse processo hoje? Em que fase está? Há várias. Nós fizemos várias audiências, né? Eu já te citei o do FTI da Saúde, sim, que surgiu justamente dentro do meu gabinete, junto com a minha comissão. Então, eu acho que é muito importante você ter pessoas com expertise no assunto. Então, hoje não é só a deputada Maiara, né? Eu tenho assessores que são capacitados, que são técnicos em saúde para me auxiliar nisso. Os secretários e não do interior só isso. Estão dando atenção? Estão sendo convictos? Todas as vezes que eu faço, eles vêm, comparecem, acreditam, que sabem que realmente sempre rende bons frutos, né? E a outra audiência que a gente fez foi a questão da capacitação. Vou te dar um exemplo. Eu, quando cheguei em Quari, eu achava estranho a gente receber o Teto MAC 500 mil, mas o hospital, ele produzia 800 mil. Aí eu dizia, gente, a conta não bate, tem uma coisa aqui errada, né? Eu acho que a gente precisa buscar por que o hospital está produzindo mais e recebendo menos. Então, existe toda essa expertise, você tem que ter um RH treinado para saber captar recurso. Então, isso a gente ofereceu gratuitamente para os prefeitos e principalmente para os secretários do interior do estado, para que eles pudessem captar recurso do SUS de uma forma mais assertiva e que fosse atender as necessidades deles nos hospitais. Então, é tudo isso, sabe? Então, eu acho que devagarzinho a gente vai realmente entregando as melhorias que a gente tanto sonha. A senhora falou da dificuldade de se distribuir medicamento, né? Como é que a gente poderia sanar essa dificuldade no interior do estado? Ao que me lembre, existe uma parte que a SEMA manda, mas eu acho que poderia aumentar isso, né? Já que a maioria do recurso que é arrecadado, ele fica realmente... É o Estado que faz essa distribuição através da PPI. Outro avanço muito grande que a gente precisa resolver é a discussão da PPI. PPI é um pacto entre gestores, onde se discute, né, no Conselho Estadual de Saúde, de que forma esse recurso que é captado pelo SUS, pelo Estado do Amazonas, é distribuído. Quanto vai ficar na capital e o quanto vai para o interior. Hoje, 80% fica na capital. Sob qual justificativa? Sob a justificativa que a maioria dos municípios referenciam para Manaus. A partir do momento que a gente regionalizar a saúde, a gente tem que rediscutir essa distribuição. A senhora, quando fala da criação de polos, né? Isso. Polos. Agora, eles iniciaram aí a distribuição e o fortalecimento dos polos. Quando isso fizer parte da nossa realidade, a gente tem que rediscutir a PPI, acho que são 11, é para justamente, né? 11 polos. São 11 polos. Né? Para justamente melhorar essa distribuição e mais recursos de alta complexidade para o interior para que a gente possa resolver lá em loco as situações. Esse FTI, né? Essa articulação para o repasse do fundo, pela primeira vez na história, para a saúde dos municípios no interior. Isso aqui foi um avanço que vocês tiveram dentro da comissão. Isso. Na verdade, foi uma arguição no plenário, né? Foi uma mensagem para o plenário, para votação, e a partir da nossa arguição, a gente convenceu os colegas de que seria melhor também atrelar um percentual para a saúde do interior. Naquela ocasião, a gente nem imaginava que ia ter uma pandemia. E esse valor, mais de 200 milhões, distribuído fundo a fundo para cada município. Não foi só para os municípios polo, não. Foi para todos os municípios do interior do estado. Esse valor, ele ajudou muito a salvar muitas vidas. Deputada, tem uma situação que agora nós conversamos sobre saúde veio em mente. É uma situação um pouquinho delicada, mas acho que vale porque foi a situação... Na semana passada, ou antes da semana passada, um projeto específico que envolvia a saúde caiu na casa. E no momento que a gente veiculou esse material, eu fiquei pensando, foi um projeto da deputada Joana Dark, não foi seu.
Não foi seu. Tá. Que foi um projeto que, o projeto de lei ele preferenciava mulheres a serem atendidas por outras mulheres em UTI, né? O projeto acabou não sendo validado e caiu. E uma coisa chamou muita atenção no material, eu confesso que eu não lembro se você estava presente na sessão, mas foi que, além dele não ter sido apoiado pela maioria dos colegas, a deputada Terezinha Ruiz também não teria apoiado a pauta. Então, era um projeto de lei que tratava sobre a saúde da mulher, e aí a gente percebe nesse momento que nem mesmo às vezes envolvendo mulheres, nem sempre as parlamentares estão na mesma esteira ali de pauta. Isso, dando apoio. Então, foi uma coisa que me chamou a atenção, e agora a gente está falando sobre saúde, e aí me vem à cabeça, qual a sua leitura em cima disso? Aquele projeto, ele foi infeliz de alguma maneira? Não foi bacana? Não contou com... Eu vou me abster dessa discussão, porque realmente eu não me recordo. Sim. O que eu sei é que, muitas vezes, o que é discutido na casa é se o projeto é constitucional ou não, né? É aquilo que eu acabei de te falar, às vezes esfere a competência. Todo Sim. projeto que ele vai... Contra a Constituição não tem como passar, né? Isso. E às vezes o projeto ele vai gerar mais despesa para o executivo, e isso acaba sendo realmente vedado. Eu lembro que... Eu não consigo discutir a fundo, porque realmente eu não me recordo Sim. desse projeto em específico, eu recordo de outros dela, mas esse... É porque assim, como a gente fala aqui que o papo é reto, doutora, e a senhora falou de um ponto tão importante, que é de se estudar, de se elaborar projetos de lei que sejam de relevância de fato. Exatamente. E porque a convencer os gente se colegas, depara né? com cada situação aí que, pelo amor de Deus, É. né? Vou obrigar a pessoa a ser tratada por né? Então assim, eu acho que precisa ter esse comprometimento a mais com a população quando a gente se fala de parlamentares, né? Não estou aqui generalizando, claro, como eu falo, tem aqui algumas coisas que a gente traz para discussão, mas precisa ter esse pensamento, se estudar de verdade para se fazer um projeto de lei de relevância que vá realmente Com ser certeza. benéfico para a população. Justamente. Né? Chega de oba-oba e de Eu estava tentando lembrar agora. questões midiáticas, eu vou lhe dizer, né? Acho que a população eu tive tá Covid, cansada. e aí eu tô com alguns lapsos de memória, mas teve de um deputado que teve aqui um projeto agora que eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, que é isso? Né? Vereador? É parlamento. Qual foi o projeto, hein, Camila? Chuveiro dentro do ônibus. Ah, pelo amor de Deus. Pois é. Não é verdade? Não. Sabe, Não tem como, aí gente. é brincadeira. É brincadeira. Foi um vereador, desculpa, foi um vereador que esteve aqui com a gente. E aí quando eu olhei aquilo, eu falei, não, eu não acredito que eu estou lendo uma coisa dessa. Né? Não desmerecendo, mas também, tanto no parlamento quanto nas empresas em geral, a gente vê muita criação de dias, muitas datas importantes. Isso acontece porque existe, eu vou fazer um PRL para mudar isso. Existe eu considero como se fosse um equívoco, né? É só para no nosso regimento interno. Isso, no nosso regimento interno. Só para dar número. Que qualquer projeto de lei conta como uma atividade parlamentar. Quando, na verdade, a gente precisa fazer um PRL para ver e enaltecer os projetos que são realmente de relevância, que é eficiente, né? O que é eficiente, não números por números. Então, às vezes, o parlamentar quer só aquele card. Parlamentar que mais propôs no ano. Mas aqui... Aí, por conta de um card, ele fica... Aí, né? A gente passa um não dá. fino. Não tem como. E aí, dos 80 projetos, 13 são realmente projetos. Exatamente. Não que os projetos de lei sobre datas não sejam projetos. Não, eu sei. Mas de relevância mesmo e de eficiência. Claro. Como nós estamos citando aqui. Justamente. Mas que bom que estão todos de olho, porque eu, desde o início, sempre prezei por isso e a maioria das pessoas não prestavam atenção. Eu acho que hoje a sociedade está mais bem informada, ela consegue pesquisar de forma mais assertiva. E eu acho que isso é muito importante para a gente melhorar cada vez mais a nossa representatividade. Sem querer puxar a sardinha para minha equipe aqui, mas aqui eu sou muito crítico em relação a isso, sabe, doutora? Eu quero que eles façam aqui realmente o que tem que fazer, que é o nosso compromisso com a sociedade, o compromisso com a informação. A gente está se deparando aí com muitas fake news, o WhatsApp agora virou fonte de informação para as pessoas e assim, a gente fica numa linha cruzada, porque a gente faz um trabalho sério aqui, a gente preza muito por isso,
né? E a gente traz isso para o debate, que é para as pessoas saberem de fato que não é por aí. Né? O trabalho de um parlamentar, ele vai muito além de dar um rancho, apesar de ter muitas emendas agora, tá vendo que me falha a memória? Emendas de bancada? Não, Emenda à Constituição? Não, agora me fugiu. Meu Deus do céu. É que o parlamentar ele tem uma cota agora, o deputado tem uma cota, né, que pode impositivas. Impositivas, né? Então, você pode fazer através das emendas impositivas, o asfaltamento de uma rua, né? Então, tudo isso é relevante para a sociedade. Com certeza. Agora, um chuveiro dentro do ônibus, eu não sei. Bom, deixa eu falar uma coisa para a senhora aqui, que o seu podcast tá bem visto aqui, viu? O que tem de comentário aqui. O pessoal falando, seus trabalhos são sempre em prol do povo. Parabéns, deputada Maiara. Obrigada. Kimberly tá falando aqui. Eita, deputada, pra dar gosto. Aí, tá vendo? Aí tem a Daniela aqui, parabéns pelo trabalho, sempre preocupada e voltada para a defesa dos nossos direitos. Como mulher, me sinto representada pela deputada Maiara. Muito bem. Obrigada. Aí tem mais um comentário aqui. Parabéns, deputada, pelo trabalho e por representar tão bem o interior do estado. Parabéns. Eita, que tá vindo aqui um monte. Parabéns, deputada. Obrigada por representar tão bem as mulheres. Deputada atuando. Essa questão do interior é importante, né? Eu vim de lá. A senhora é muito benquista no interior, né? Gente, não tem povo mais caloroso, mais genuíno, né? Eu lembro que quando meu pai era político e eu não era, porque eu sou médica, nunca pensei. Pois é, nunca pensei. O que fez a senhora virar a chave assim, o parlamento? Nunca pensei, na verdade, nunca pensei. Foi algo que aconteceu, assim, uma missão que foi me dada e eu tento fazer meu melhor, mas eu nunca sonhei com isso. E eu lembro que quando eu chegava no interior, gente, que amor genuíno, aquelas pessoas realmente acreditam em você e fazem você, sabe? Olham para a senhora como esperança, né? E você se realmente tomar aquela responsabilidade para si. Quando eu via aquelas pessoas com aquele calor e me tratando daquela forma tão genuína, parecia que eu era da casa delas. Não, mas gostoso vem cá. isso, Tinha né? lugar que eu tinha que almoçar 3 vezes. Aí eu dizia, gente, eu não aguento mais comer, mas tá bom, obrigada. Então, assim, isso me fazia ter um comprometimento ainda maior, sabe? Eu me emocionava às vezes quando eu via. E as pessoas não acreditavam quando eu dizia, olha, vocês precisam ir em Coari para saber o que é um político benquisto, que era o que meu pai era, né? Porque eu, como médica, eu odiava política, né? Sem hipocrisia, falando verdade. Eu não gostava, eu dizia, gente, é um meio muito pesado e tudo, né? Não combina comigo, eu sou muito tranquila. Mas toda vez que eu ia para Coari, e que eu ia atender como médica mesmo, e as pessoas chegavam até mim, nossa, seu pai, não sei o que, da minha cirurgia, e não sei o que, eu sou grata eternamente. Então, eram depoimentos tão genuínos, assim. A gente vê essa gratidão até hoje. Era tão verdadeiro que às vezes eu ficava emocionada, as pessoas começavam a chorar na minha frente. Nossa, parece que eu estou vendo seu pai, isso e aquilo. E eu sempre dizia, pai, olha, é muito importante, o senhor fez muito bem a muitas pessoas. Teve uma vez, quando eu estava, logo que eu fui eleita vice-prefeita de Coari, a gente não tinha licitação de nada. Né? E o hospital não tinha nada, não tinha médico, não tinha gás, não tinha soro. Aí o diretor do hospital ligou, Maiara, pelo amor de Deus, a licitação não saiu, a gente está aqui com um problema e eu preciso de adrenalina. Como é que eu vou fazer? E película de raio-x, porque o que eu vou fazer sem adrenalina aqui na emergência? Disse, gente, o que eu faço? A licitação não saiu e eles não estavam tentando fazer aquela emergencial, mas não conseguiam ainda. Aí eu disse, gente, eu vou ligar pro fornecedor. Liguei pro fornecedor, e aí, tal, ele, Maiara, tá em falta adrenalina, mas ontem eu dei pro 28, pro Platão Araújo e pro Danilo, uma coisa assim. Eu entreguei para esses 3 locais. Aí eu pensei, bem, 28 de agosto precisa muito, né? Eu vou tentar lá no Platão, vamos ver o que acontece. Cheguei lá com uma mão na frente e outra atrás, com a diretora, e disse, olha, eu não sei como te pedir isso, mas lá em Coari a gente está assim, está assado. Eu queria que você me ajudasse em algum meio, né? Que eu pudesse fazer uma dispensa lá, alguma coisa. Mas me indicasse o fornecedor, alguma coisa para resolver o problema. Ela falou, minha filha, senta aqui, você é filha da Daí. Nossa, ele me ajudou muito quando eu era diretora de Tefé. E eu nervosa já, né? Então, assim,
é engraçado como realmente, graças a Deus, a gente montou muito bem o nosso grupo inteiro, né? A gente tem um grupo político bem consolidado. A gente percebe que, apesar das críticas, enfim, de toda a movimentação, ninguém nunca vai agradar a gente vê que o grupo é forte, que a população está, porque o voto é democrático, independente de qualquer coisa, a família ainda continua no poder. Trabalho, então é gratificante essa parte, assim, é uma missão realmente muito grande e eu fico lisonjeada realmente, doutora, quando eu vejo as coisas acontecerem. Eu vou fazer uma pausa agora, rapidamente. Eu faço a pausa, Luquinha? Vamos fazer a pausa. Mas antes, eu tava rindo aqui, porque eu nunca vi um negócio desse, e eu fiquei muito feliz, viu? Feliz mesmo, porque um tal de Doutor Reis tá mandando mensagem aqui, ó. Esse é meu maior admirador e fã. E ele falou aqui, ó, a deputada mais atuante da história do Amazonas. Sou suspeito para falar, mas minha esposa é diferenciada. Oh, meu Deus. Ô, doutor Reis, obrigado pela participação, viu? Ai, maravilha. Antes de a gente fazer o intervalo, tem uma pergunta aqui, e a senhora responde logo depois do intervalo. A Sabrina está perguntando aqui, esse ano o voto feminino completa 90 anos. A deputada tem algum projeto para fomentar a participação maior das mulheres no parlamento? A senhora responde logo depois do intervalo. A gente fazer um rápido intervalo, rapidinho, com nossos apoiadores, e a gente volta daqui a pouco com mais podcast Papo Reto aqui direto da Agência Brasil de Notícias. É isso aí. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dão incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento. Ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você. Muito bem, de volta com o podcast Papo Reto, direto da Agência Brasil de Notícias. Hoje a gente está num papo reto muito agradável aqui com a deputada estadual Maiara Pinheiro, que é do Partido Progressista, e a gente está falando aqui de vários assuntos relevantes para a sociedade. Dentre eles, a gente está falando da Comissão
da saúde e previdência dentro do parlamento. A doutora Maiara trouxe aqui alguns esclarecimentos e algumas situações que ajudam muito toda a sociedade amazonense. E a gente quer agradecer a parceria dos nossos amigos aqui. Quais são, Luquinha? Vamos colocar aqui para o pessoal ver. Tem a Coiote, né? Suspensões. Tem a Isa Padaria, que daqui a pouco a doutora Maiara vai provar. Não tá dieta não, né, doutora? Não. Então daqui a pouco ela vai provar um coffee break ali oferecido pelo meu amigo Raoni, da Isa Padaria, que oferece sempre os melhores coffee breaks. Como é que é o nome da sua assessora aqui? Carol. Ela já tá ali só de olho ali, ó. Temos também o Maná Delivery, meu amigo Renison, tá parceiro também do nosso podcast Papo Reto, um hambúrguer artesanal fantástico. Temos o Robson, lá da Chefão Barbearia. Também um grande abraço para você, Robson. Quem mais? Auto Rodas, o Bruno também da Auto Rodas, parceiro do podcast Papo Reto. E como eu falei, o Coiote Suspensões também, que é parceiro do podcast. Esqueceu algum, Luquinha? Tudo certo, né? Então, muito bem. Voltamos aqui com o nosso podcast Papo Reto, com a doutora Maiara. E a gente deixou aqui a pergunta no ar, para que ela pudesse responder da Sabrina. Esse ano o voto feminino completa 90 anos, doutora. E a deputada tem algum projeto para fomentar a participação maior das mulheres no parlamento? A gente tinha comentado isso no início, mas existe alguma proposta, alguma ideia de se aumentar? Sim, a gente vai promover o encontro das políticas mulheres amazonenses. Então, é claro que eu vou chamar também políticas mulheres de relevância nacional, mas o foco é realmente prestar apoio para as vereadoras, os prefeitos e as pretendentes, né, em ascender nessa carreira e sempre engajá-las. Não é fácil, realmente é um meio ainda machista, né? Preconceituoso. Quando eu entrei, logo que eu entrei na Assembleia, as pessoas me viam de uma forma muito superficial. Né? Mesmo então, sendo a mais votada? Mesmo sendo a mais votada. Então, demorou um tempo para eu realmente conquistar o respeito. Isso, né? E para as pessoas encontrarem em mim a minha profundidade, né? O meu profissionalismo, aquilo que eu tenho por dentro, a minha técnica, né? A forma assertiva como eu sei onde estão os problemas da saúde, de que forma a gente pode começar a trabalhar para resolvê-los. Então, isso levou um pouco de tempo para conhecerem a competência da deputada Maiara. Então, eu acho que isso é um desafio muito grande que todas as mulheres enfrentam. Não enxergar aquela mulher só, né, pelo que ela apresenta no seu modo de vestir, no seu modo de portar, mas também tudo que ela pode ofertar. E é muito, muito importante que mais mulheres se encorajem para entrar nessa luta, porque é uma luta de todas nós. E hoje, como eu disse anteriormente, e não é nós uma somos luta só 17, feminina, né? Não, nós somos só 17% na Assembleia Legislativa do Amazonas, um percentual ainda muito pequeno, minoritário, né? E em se tratando das pautas que são relevantes à mulher, claro que a gente vai ter muito mais assertividade, agressividade para enfrentá-las e superá-las. Eu acredito que o equilíbrio ele faz uma diferença, porque tem assunto que é sensível, que você precisa de uma sensibilidade ali um pouco maior, um olhar um pouco mais sensível para aquela situação, que muitas vezes o homem não tem, isso é fato. E esse equilíbrio que eu vejo aqui dentro do parlamento, ele fica meio que desigual, né? Então precisa realmente equilibrar um pouco mais. E olha, eu vou dizer para vocês que eu tenho certeza que quando mais mulheres se empoderarem de si e tomarem conta do quanto elas têm potencial para representar toda uma sociedade, a concorrência vai aumentar e aquela Assembleia vai estremecer. Porque mulher, quando ela coloca na cabeça que ela vai fazer algo, ainda mais se for a Ariana, da melhor forma possível. Ainda mais se for a Ariana, né, doutor Reis? Mas, ó, deixa eu agradecer aqui a audiência do nosso podcast. Tem mais de 400 pessoas agora. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência aqui no podcast Papo Reto. Tem mais uma pergunta aqui, doutora Maiara. Como foi a reação da deputada estadual eleita com o maior número de votos no Amazonas? Esperava mesmo essa quantidade de votos? Olha, acho que é sempre uma surpresa, para falar a verdade, né? Não. Eu sabia que eu ia, assim, com todo respeito, que eu ia entrar, né? Porque realmente a gente vai sentindo, a gente faz um trabalho, né? A gente fez um trabalho em Quariquê, Cuô. Eu chegava em muitos municípios e as pessoas sabiam, olha, a senhora criou o programa tal, a senhora fez isso no município de Quari, era a senhora que estava à frente disso. Então, muitas pessoas
tomaram conhecimento realmente do que a gente fez, as ações que a gente fazia na Policlínica, as ações de saúde que a gente fez em Coari, os mutirões, tudo. Mas muita gente falava, olha, tem outros deputados que estão na frente. Eu nem aparecia nas pesquisas, para começo de conversa. A maioria das pesquisas eu nem aparecia. Mas quando abriu as urnas, assim, pouco perto já, eu tinha uma noção de que a gente ia ser bem votado. Mas a mais votada foi uma surpresa muito agradável. Eu agradeço muito, né, a todos que confiaram em mim. Eu tenho dado o meu melhor, vou continuar dando, enquanto o povo me escolher. Mas realmente foi uma surpresa bem agradável. Até em sendo, aqui quebrou recorde, né, no estado. Então, eu acho que isso foi uma satisfação grande e me deu ainda mais comprometimento, responsabilidade. Eu encarei isso assim como uma responsabilidade a mais, como se fosse um peso ainda nas minhas costas. Olha, meu Deus, eu entrei para a história, agora eu tenho que entrar para a história no trabalho também. Então, é assim que eu tenho realmente me esforçado. Agora, Jonas, a doutora Maiara, além de presidente da Comissão da Saúde e Previdência, ela atua também com alguns projetos de lei relacionados ao combate à violência contra a mulher. Inclusive, a gente tem aqui a questão da obrigatoriedade dos condomínios, conjuntos habitacionais, de denunciarem casos de agressões, né, a mulheres. Doutora, eu lembro que no ano passado nós veiculamos uma notícia de um vídeo que vazou, onde dentro de um condomínio, uma habitação ali, um condomínio habitacional, uma mulher foi agredida, várias pessoas presenciaram aquilo, e aquilo sim foi parar na delegacia, mas não aconteceu nada, ele não foi preso, não houve nada. Esse projeto de lei, esse tipo de caso, ele influenciou muito nessa decisão? Era uma coisa que você já vinha percebendo antes, mais casos como esse? Porque o que é vinculado às vezes é só quando alguém tem a chance de gravar. A gente não sabe o que realmente tem acontecido por aí, mas a gente conversou que a cada 10 minutos mulheres são agredidas em todo o Brasil. De onde surgiu a necessidade de você colocar isso em pauta na casa? Na realidade, esse projeto de lei ele surgiu no momento da pandemia. Porque o momento da pandemia, ainda na primeira onda de 2020, a gente já viu um aumento muito grande, muito expressivo da violência doméstica. Porque aquela mulher estava, né, represada, muitas vezes com agressor, por conta da pandemia, não podia sair, não saia de casa, não saia de casa, não saia de casa. Então, traz esse dado preciso aqui, ela que eu puxei, doutora. De acordo com o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, feito em 2021, a cada 10 minutos uma mulher foi estuprada no Brasil. Foram mais de 56 mil casos, incluindo estupros de vulnerável, como pessoas do gênero feminino, como vítimas. E aí representou realmente esse início do aumento dos casos de estupro no país, depois de uma diminuição na corrida com isolamento provocado pela pandemia, como a senhora falou aí, né? Então, são números bastante expressivos. A senhora também tem um projeto em cima disso, que seria a prioridade em tramitação de processos tanto judiciais quanto ações civis que envolvessem crimes decorrentes de estupro e feminicídio. Uma atuação bem recorrente em cima desses temas. Justamente porque a gente precisa dar celeridade a esses processos, né? Muitas vezes as mulheres, elas se sentem encorajadas naquele momento inicial, mas quando ela vê muita burocracia, ela se desmotiva. Às vezes o homem está ali tentando também se reconciliar com ela, ela acaba cedendo. Então, existe todo um trabalho, né, a respeito disso. A começar também pela independência financeira. Eu fiz um indicativo ao governo para que todas as empresas que ganhassem RH, vamos supor, a empresa tal, fulano, ganhou a licitação de RH de ar-condicionado, ou de RH para maqueiro do hospital tal, que ela tivesse uma cotização para mulheres violentadas, porque muitas dessas mulheres dependem financeiramente do marido. Então, ao depender financeiramente do marido, elas não têm coragem de denunciar. Então, essa independência financeira é algo que eu acredito também ser muito importante. Eu fiz um indicativo ao governo, infelizmente na época ele não foi aceito, né? A gente teve várias intercorrências aí da minha relação com o governador e infelizmente ele trouxe isso para uma questão pessoal. Mas eu creio que nesse novo momento, né, vencida essas pautas que já foram vencidas anteriormente, a gente possa novamente apresentar, porque realmente é uma ideia que eu considero assim um pontapé inicial. Essa da cotização. Seria quanto? Uma cota de 2%. Por exemplo, numa licitação de 2 milhões para maqueiros de todos os hospitais do Amazonas. Estou dando um exemplo hipotético.
2% desse valor, 2% desse RH que fosse destinado para as mulheres violentadas, né, domesticamente. Além dessa iniciativa, haveria também, posso estar enganado, mas haveria também um projeto que ele preferenciaria mulheres vítimas de violência doméstica em cursos de qualificação no Amazonas. Esse aí já foi aprovado, né, porque isso aí não tem nada a ver com contratação, então isso não é realmente a cargo do executivo. Esse outro que eu acabei de citar é a cargo do executivo porque é ele que contrata, né, então ele precisa regulamentar isso. Agora, esse outro de curso de profissionalização, não, ele já foi aprovado, já foi sancionado, e eu acho isso muito importante também, porque realmente encoraja ela, profissionaliza, tira ela um pouco daquela posição de ser do lar, somente do lar, nada contra, eu acho maravilhoso, minha mãe sempre foi do lar, e enfim, eu admiro também mulheres que se dedicam exclusivamente ao lar, mas existem realidades e realidades, e muitas realidades hoje não dão essa oportunidade para a mulher, ela precisa sair para o mercado de trabalho e que ela saia, então, de forma qualificada. Doutora, falando dessa área de saúde, hoje o prefeito, foi hoje ou foi ontem que o prefeito Davi Almeida, foi hoje, né? Foi assim. Anunciou aí a suspensão, né, do uso de máscaras em espaços abertos a partir do dia 16 desse mês. A senhora, como médica, como da área de saúde, o que a senhora acha dessa? Tirando a parte política e tal, mas em relação à saúde, o que a gente, um cenário hoje do Amazonas como na pandemia, qual é a sua avaliação em relação a esse posicionamento, prefeito? É muito importante a gente observar o comportamento da transmissibilidade da Covid-19 pós-carnaval. A gente viu que não teve carnaval explícito, mas a gente sabe que houveram alguns eventos, algumas festas, então, e também muitas viagens, né? Muitas pessoas viajaram para outros estados, aproveitaram uma praia. Então, a gente precisa ver como esses números vão se comportar nos próximos 14 dias, que é dito o período de incubação, né, máximo, para a gente poder decidir isso de forma assertiva e segura. O que não dá é para a gente liberar tudo e, sei lá, vir uma terceira, quarta onda. Então, a gente precisa respeitar os dados da vigilância desses próximos dias. Até porque hoje o risco ele é moderado, mas não deixa de ser um risco. Exatamente. Né? Exatamente. Então, hoje... Mas o que a gente tem visto, né, no que se refere ao Covid-19 é que as ondas estão sendo pormenorizadas, né? Estão vindo de forma um pouco menos intensas. E que existe uma questão cíclica, né? Vem uma onda e depois ela cai, e depois pode ser que a transmissibilidade aumente de novo. Então, eu acho que o prefeito e os gestores municipais, eles estão pensando mais dessa forma. Vou tomar uma medida agora e se mais lá na frente a gente precisar de novo recuar, a gente recua. Mas é seguro, e eu afirmo com toda certeza, com todo o conhecimento médico que eu tenho, que precisa ser respeitado e avaliado esses números dos próximos 14 dias. Maravilha. A deputada, ela falou com certa autoridade, porque ela foi a primeira deputada no início da segunda onda a interromper o recesso parlamentar e provocar em sessão extraordinária o âmbito da Comissão de Saúde para tratar sobre o assunto ali quando a segunda onda estourou, certo? Qual era aquele cenário que mobilizou assim você naquele Vocês tempo? não têm ideia de tudo que eu tentei fazer. Eu liguei para a UNAID, eu liguei para deputados estaduais de outros estados. Eu tentei fazer uma ação de todas as assembleias, né, do Brasil para doar para o executivo para a gente comprar, mas existiu realmente uma falta de recurso biológico, de insumos. Então, naquele momento existia dinheiro em caixa, mas faltou expertise, o network adequado, aquela previsibilidade de compra antecipada. Então, assim, comprar de última hora, tinha dinheiro em caixa, mas não conseguia se resolver o problema. Então, foi realmente um grande terror, que Deus o livre, eu não gosto nem de lembrar, mas, assim, muitas medidas foram tentadas e frustradas, mas, graças a Deus, teve uma que deu certo, que foi a questão do consórcio, né? Sim. A partir dessas audiências, a gente propôs o consórcio entre os prefeitos e o Estado do Amazonas para a compra da vacina. E, logo depois, existiu uma mobilização nacional, né, entre os secretários municipais do Brasil, e eles fizeram a mesma proposta do consórcio, até o prefeito Davi participou desse consórcio, né? Então, foi uma ideia que surgiu da nossa comissão, dentro de uma reunião, e que eu disparei para várias pessoas, inclusive a nível de Brasil também, e que lá na frente possibilitou a aquisição de vacina de forma antecipada do Davi e depois também do Wilson Lima. Então, assim, foi bem aterrorizante, desafiador. Eu acho que foram os piores dias, né, da vida de muitas famílias amazonenses, inclusive de todos aqueles que tiveram compaixão,
né? Foi algo realmente estarrecedor. Parabéns pelo trabalho, doutora. Mas agora a gente vai falar de 2022. A senhora já deu uma prévia aqui que vai continuar aí, né, Jonas? Então, como é que está a previsão aí? A senhora disse que vai buscar se reeleger, mas volta para o parlamento? Não, na realidade... Como é que está essa articulação? Apesar da senhora ter 3 anos já de experiência na política, não é isso? 3 anos, você falou? 3 anos. Como é que está essa articulação? Já tá conseguindo articular? Já tem rumores até que a senhora vai trocar de partido? Na realidade, a única coisa que eu tenho convicção é que eu vou continuar desempenhando o meu trabalho. Eu ainda não defini, de fato, se eu vou vir para a reeleição ou se eu vou dar uma pausa, porque realmente isso vai ser decidido um pouquinho mais na frente. Mas essa questão do partido é algo Já, engraçado. Essa igualzinho ela está falando. Ninguém me quer em partido nenhum, gente. Olha, lá para frente, ainda está cedo para a gente conversar. O discurso já tá afinado, né? Quem está em tela? Olha, ela disse que nenhum partido quer ela. Eu não acredito nisso. É verdade. É possível. Eu acho que eu vou ficar no Progressistas mesmo. Acho que ninguém vai querer. Olha, é possível que nenhum partido queira você, mas um líder partidário aí queria dar um partido ao Grupo Pinheiro. A gente viu recentemente que a gente viu recentemente que rumores, assobios, né, um passarinho andou falando pelos cantos que o Republicanos pode ir para o Grupo Pinheiro. Era uma leitura aí feita por esses rumores, como eu falei para você. O que você diz sobre o assunto? O que você fala sobre possibilidades? Para a gente é uma grande honra, né, ter sido citada como, né, uma família que pudesse tomar conta de um partido, mas a gente tem, sobretudo e acima de tudo, um respeito muito grande. O Republicanos, ele tem uma história muito já respeitosa no estado do Amazonas, e isso é graças também ao Silas, né? O deputado Silas é um deputado muito atuante, principalmente no interior do estado. Tem a questão cristã, né, que é algo que eu respeito bastante também. Então, assim, eu acho que existe momento para tudo. A gente ficou lisonjeado, claro, com a notícia, mas a gente tem respeito ao Silas. Eu acho que isso é uma decisão dele e do presidente nacional do partido, né? Mas a gente está à disposição. O meu irmão, ele é muito jovem, ele vem para pleitear uma vaga na Câmara Federal, mas eu tenho certeza, assim, porque o meu irmão, ele é muito determinado e muito corajoso. E eu tenho certeza que ele vai voar assim, muito alto, se Deus quiser, e se o povo amazonense nos der essa oportunidade de conhecê-lo melhor. Então, eu tenho certeza que vão hoje gostar. A palavra é aberta a possibilidades e a conversas, a diálogo. Isso, em relação com certeza. A gente está conversando, a gente tem refletido bastante. A gente tem conversado também muito com o governador Wilson Lima, né? Um outro momento, Quari precisa muito dele. Né? Vencemos as eleições e Quari é um município importante para o estado. Então, a gente tem dialogado, a gente tem visto o esforço dele também em algumas pautas, que agora ele lançou vários programas. E a gente está dialogando e vendo o que for melhor para o grupo e para o estado do Amazonas no âmbito do cenário estadual. Doutora Maiara, nosso tempo está acabando. Foi assim, nem parece que foram 1 hora, né? 1 hora de bate-papo, de papo reto. Tem muita gente aqui comentando, muita gente falando aqui, nossa, deputada top, parabéns, doutora Maiara, mulher de luta. Eu gosto dessa deputada porque ela responde sem enrolação e tranquila, viu? Deputada que tem feito muito pelo Amazonas, em especial Codajás, olha aí, Codajás. Obrigada. Né? Doutora Maiara, te aguardamos como prefeita de Manaus. Olha, o histórico ela começou como vice-prefeita, né? Não era tão distante assim. Bom, vou até dar o nome aqui, a Maria Lira, que ela falou aqui, ó. Olha. Ela pediu para perguntar sobre a pretensão, né? No Instagram nós temos aqui, deputada que o povo sabe que trabalha pelo povo, parabéns, deputada, a senhora faz a diferença. Nossa deputada top. Olha aí, muita gente comentando aqui e parabenizando o seu trabalho, viu? Poxa, obrigada. Eu fico realmente lisonjeada. Vou continuar realmente me determinando dentro da Assembleia para corresponder à expectativa de todos vocês. Para mim é uma honra poder representá-los, representar meu estado. E eu queria só aproveitar essas minhas últimas palavras para realmente desejar um feliz dia para todas as mulheres. Essas mulheres que, assim como eu, desempenham tantos papéis de forma tão eficiente, assertiva, mães sensíveis, que muitas vezes têm que abdicar um pouco do tempo de qualidade com os filhos para desempenhar
ótimo papel como profissional. E assim, deixar o meu abraço fraterno a todas vocês, dizer que todo dia é o nosso dia, porque cada dia a gente enfrenta um desafio diferente, mas que eu tenho certeza que vocês vão continuar fazendo isso com maestria. Dizer que eu estou realmente muito feliz na Assembleia de poder representar cada uma de vocês e convidá-las para entrar também nessa luta, para participarem do meu mandato, mandem suas sugestões. Vocês têm ideias brilhantes, né? Eu citei uma de um internauta, mas eu acredito muito no poder de cada uma de nós e se a gente estiver unida é ainda melhor. Parabéns, obrigada e obrigada também pela oportunidade, viu, Márcio, Jonas? Foi um bate-papo, assim, enriquecedor para mim, enquanto parlamentar, e eu estou à disposição, meu mandato está à disposição, e eu estou à disposição também para vir aqui quantas vezes for preciso. A gente que agradece esse bate-papo descontraído, um papo reto. Doutora Maiara aqui já estava na nossa pauta, né, Jonas? E por último, eu queria só pedir para ti me indicar esses teus patrocinadores, que quando eu lançar o podcast De Frente com a Mai, eu vou precisar desses parceiros também. Já vem de spoiler. Já estou me lançando, já. Certeza. De Frente com a Mai, Tá certo, olha aí, viu? Maravilha. Doutora Maiara, muito obrigado, foi uma satisfação conhecê-la. Né? Conhecer o seu esposo também através das mensagens aqui, virei fã dele, doutor Reis. Obrigada. Né? Eu acredito que o homem tem que ser assim mesmo, o marido tem que ser assim, tem que ser fã da sua esposa. Está participando ali, está mandando mensagem, enfim. Mas quero agradecer a senhora por estar aqui com a gente, esclarecendo alguns pontos. A gente sabe do desafio, a gente sabe da luta que é estar dentro do parlamento, né? É uma cova de leões, uma cova de serpentes, e a gente sabe como é que funciona, né? A Agência Brasil de Notícias está de portas abertas porque a senhora achar relevante divulgar, assim como eu falei de alguns projetos de lei que a senhora tem aqui, que eu acredito que precisa sim da publicidade, trazer para a pauta, fomentar cada vez mais essas discussões, que é assim que a população fica cada vez mais esclarecida, né? Então, muito obrigado e mais uma vez, parabéns pelo seu dia, parabéns pelas suas filhas e a todas as mulheres que acompanham o nosso podcast. Muito obrigado. Obrigada, Márcia. Obrigada, Jonas. Agradecer realmente a oportunidade e também parabenizar todas as amazonenses e dizer que eu estou à disposição, meu mandato também é de vocês. Jonas, o dia não é seu, mas parabéns e muito obrigado, viu, pela parceria. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, deputada, também por estar conosco. É sempre um grande prazer estar de frente com personagens que levam políticas públicas à população. Parabéns pelo seu dia mais uma vez e a todas as mulheres do Brasil. Parabéns à assessoria dela também. Sim, a Thaís e a Carol. A maioria feita por mulheres. Olha aí, muito obrigado. E a você que esteve com a gente até agora, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. A gente encerra mais um podcast Papo Reto, direto da redação da Agência Brasil de Notícias. Lembrando que quinta-feira, né, Camila? Quinta-feira nós voltamos com mais um podcast Papo Reto, direto da redação. Uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dão incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você.